Imagine acordar e descobrir que o homem mais poderoso do Irã foi eliminado. Não deposto, não derrotado em eleições, mas eliminado. No dia 28 de fevereiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou oficialmente a morte de Ali Khamenei. E isso não foi um evento isolado, foi o ápice de uma operação militar de escala raramente vista no século XXI. Cerca de 200 caças israelenses atingiram aproximadamente 500 alvos estratégicos dentro do território iraniano. Defesas aéreas, centros de comando, instalações de mísseis balísticos, lideranças da Guarda Revolucionária. E no centro dessa tempestade, o próprio líder supremo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, teria recebido confirmação visual da morte. Se essa operação realmente marcou a eliminação simultânea da cúpula do regime, estamos diante do evento geopolítico mais impactante no Oriente Médio desde a queda de Saddam Hussein em 2003. Mas aqui está o ponto crucial. Khamenei não era apenas um chefe de Estado, ele era o eixo espiritual, político e militar do regime. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o sistema iraniano foi desenhado para concentrar poder na figura do líder supremo. Ele nomeia o chefe do judiciário, o comandante da Guarda Revolucionária, o chefe da mídia estatal, os membros do Conselho dos Guardiões. Ele possui poder de veto sobre qualquer decisão. Em termos práticos, um sistema construído para depender de um único centro de gravidade. E como ensinava Einstein, não podemos resolver problemas usando o mesmo nível de pensamento que os criou. A pergunta agora é: o regime consegue sobreviver sem o cérebro que o coordenava? Ou estamos assistindo ao início de um colapso estrutural? Respire, porque o que está em jogo não é apenas o Irã, é o equilíbrio global. Quando um regime altamente centralizado perde a sua figura máxima, duas forças entram em conflito: ordem e ambição. Segundo a Constituição iraniana, a Assembleia dos Especialistas, composta por 88 clérigos, é responsável por escolher o novo líder. Mas essa Assembleia foi moldada durante décadas sob influência direta de Khamenei. Ou seja, mesmo morto, ele pode ter deixado o sucessor praticamente escolhido. Entre os nomes mais citados, Mojtaba Khamenei ou Ali Larijani. Mas aqui está o detalhe psicológico. Regimes autoritários não dependem apenas de hierarquia formal, dependem de medo, lealdade e redes informais de poder. E quando vários líderes são eliminados simultaneamente, ministro da Defesa, comandantes da Guarda Revolucionária, chefes de inteligência, não ocorre apenas sucessão, ocorre desorientação. Na ciência política isso é chamado de decapitação estratégica, mas nesse caso foi mais profundo, foi uma desarticulação sistêmica. Agora temos 3 cenários plausíveis. Cenário 1, a consolidação rápida. A Guarda Revolucionária possui milhares de oficiais intermediários, estruturas paralelas, redes de controle econômico, influência sobre milícias regionais. Se reagrupar rapidamente, pode impor ordem e elevar um sucessor. O regime sobreviveria, mas enfraquecido, menos projeção regional, menos coordenação estratégica, mais repressão interna. Historicamente, regimes sob ameaça externa tendem a endurecer. A ameaça cria coesão. O cenário 2, uma fragmentação interna. Sem a figura unificadora, disputas emergem. Clérigos conservadores, pragmatistas, guarda revolucionária, exército regular. O Irã sempre teve rivalidades internas. Elas eram contidas pela autoridade suprema. Sem essa âncora, como dizia Aristóteles, a natureza abomina o vácuo. E na política, o vácuo é preenchido rapidamente, às vezes por consenso, às vezes por confronto. Uma disputa interna poderia gerar instabilidade econômica, protestos e até confrontos armados entre facções. Cenário 3, um levante popular. E este é o cenário que Washington e Jerusalém parecem apostar. Trump declarou que forças iranianas devem depor armas ou enfrentar consequências definitivas. Netanyahu convocou o povo iraniano a se libertar da tirania. Vídeos mostram celebrações em algumas regiões, mas sejamos frios e analíticos. A história
história mostra que bombardeios externos raramente derrubam regimes sozinhos. Para que haja uma transição real, é necessário uma coordenação interna, dissidência militar e uma liderança alternativa organizada. Sem o apoio interno das Forças Armadas, revoltas tendem a ser reprimidas. A pergunta central é: existe dentro do Irã uma elite disposta a mudar de lado? Se Khamenei realmente foi eliminado, estamos diante do fim simbólico de um ciclo iniciado em 1979. Quase 5 décadas de influência ideológica, confrontos indiretos, expansão regional e tensão nuclear. Mas a geopolítica nunca é estática, ela é dinâmica. Como ensinava Nikola Tesla, o presente é deles, o futuro, pelo qual realmente trabalhei, é meu. A grande questão agora não é apenas quem assume o poder, mas qual narrativa prevalecerá. Narrativa de resistência? Narrativa de libertação? Narrativa de reorganização estratégica? O Oriente Médio sempre foi um tabuleiro, onde grandes potências movem peças, mas às vezes as peças se recusam a ser movidas e se tornam protagonistas. Se houver fragmentação, o impacto será global. Mercado de petróleo, alianças regionais, segurança nuclear, equilíbrio entre Estados Unidos, Rússia e China. Se houver uma consolidação, veremos um regime mais paranoico e possivelmente mais agressivo. Se houver levante popular, podemos estar assistindo ao nascimento de uma nova fase histórica. As revoluções são imprevisíveis. Elas libertam e também desestabilizam. 28 de fevereiro de 2026 pode ser lembrado como o dia em que o eixo do poder no Oriente Médio foi deslocado. E agora eu quero saber de você. Qual cenário você acredita que é o mais provável? Consolidação, fragmentação ou revolução? Comente aqui embaixo. Sua análise enriquece essa discussão. Se este conteúdo trouxe clareza em meio ao caos, deixe o seu like. Compartilhe com quem você precisa entender o que está acontecendo além das manchetes. E se ainda não é inscrito, inscreva-se, porque estamos acompanhando em tempo real um momento que pode redefinir o século XXI. Nos vemos no próximo episódio.